Dark Souls é um mundo cheio de histórias trágicas e motivos, parece que cada modelo pulsa com intencionalidade e parece que cada pixel tem um coração próprio. Isso vindo de alguém que já zerou a franquia Souls e até Bloodborne múltiplas vezes. E uma das histórias mais famosas é do sacrifício de Artorias e de seu companheiro Sif, o Grande Lobo. Opa, fala aí, tudo bom? Meu nome é Luan, seu anfitrião aqui no Nerd do século XXI. Se prepara para chorar que hoje a gente vai acompanhar uma história de companheirismo, esperança e, infelizmente, tragédia. Quando a Era dos Antigos começou a ruir e o fogo passou a desafiar a escuridão, o mundo de Dark Souls foi moldado na guerra mais antiga e colossal de sua história, a guerra contra os dragões. Eternos, criaturas imortais, cobertas de escamas de pedra, dominavam o mundo até que Gwyn, o Senhor da Luz do Sol, ergueu seus raios e liderou o levante dos deuses mortais. Foi um conflito brutal, quase mitológico, onde o céu rachava sob relâmpagos e a terra se partia sob o peso das batalhas. No fim, Gwyn venceu, mas a vitória não veio sem sacrifícios, e o mundo jamais voltou a ser o mesmo. Como recompensa e também como um símbolo de uma nova ordem, Gwyn presenteou 4 cavaleiros excepcionais, guerreiros que se tornariam lendas vivas. Ornstein recebeu o Anel do Leão, símbolo de velocidade e precisão. Golf recebeu o Anel do Gavião, mestre do arco e da visão impossível. Kiaran recebeu o Anel da Vespa, letal e silenciosa como uma sombra. Então, havia ele, Artorias, o caminhante do abismo, agraciado com o Anel do Lobo, um artefato que permitia desafiar tudo que nenhum outro ousaria enfrentar. Cada anel não era apenas poder, era um destino. Artorias era uma visão que inspirava esperança em meio à ruína, empunhando uma espada grande, pesada e impiedosa, protegendo-se com um escudo massivo, ele avançava onde os outros recuavam. Ao seu lado caminhava Sif, um lobo cinzento colossal, tão fiel quanto feroz, não como um animal de guerra, mas como um companheiro, quase um igual. Seu estilo de combate era avassalador e elegante ao mesmo tempo, golpes amplos, decisivos, carregados de propósito, e o detalhes que poucos ignoravam, um azul delicado em sua armadura. Não era vaidade, era o símbolo de uma esperança, uma cor que gritava silenciosamente que mesmo diante do horror, ainda havia algo a ser salvo. Mas o mundo de Dark Souls não permite heróis sem tragédia. Nos confins do reino humano, os 4 reis caíram na tentação do poder, e dessa corrupção nasceu algo muito pior, o abismo. Uma escuridão viva, faminta, que devorava tudo como uma doença. Corpos, almas e até a sanidade era uma coisa que saciaria o abismo. Nova Londo foi tragada, inundada e selada em desespero. Quando a ameaça se tornou impossível de ignorar, apenas um nome foi pronunciado com uma esperança real: Artorias. Se alguém podia enfrentar o abismo, era ele. O que seguiu foi uma caçada. Artorias enfrentou os Cavaleiros das Trevas, criaturas deformadas consumidas pela escuridão, cada combate mais violento que o anterior. Quanto mais fundo ele avançava, mais o mundo parecia apodrecer ao seu redor. No coração de onde o abismo emanava, Artorias fez o impensável. Ele firmou um pacto com uma criatura do próprio abismo, usando o poder de seu anel para caminhar onde a realidade já não fazia sentido. Não foi um gesto de ambição, foi puro sacrifício. Ele entrou no inferno para impedir que ele se espalhasse. Artorias, no coração do abismo, encontra os 4 reis, o motivo de tudo isso. No vazio opressor onde a luz e chão pareciam não existir, ele encara aquilo que um dia foram governantes humanos, agora sombras corrompidas por um poder que jamais deveriam ter tocado. Os 4 reis não são apenas inimigos, eles são um epicentro da catástrofe, a fonte viva do abismo que devorou Nova Londo. Cada um impõe uma lâmina encharcada de escuridão, e junto eles fazem o próprio espaço estremecer. Ali, Artorias entende que não enfrentaria homens, ele enfrenta um erro antigo, algo que nunca devia ter sido despertado. A batalha que se segue não respeita tempo nem lógica, sempre que um rei cai, outro emerge em seu lugar. Como se o abismo se recusasse a aceitar uma derrota. Dias passam sem que Artorias perceba, talvez meses e até talvez anos. Sua espada corta o vazio repetidas vezes, e o eco dos impactos nunca encontra resposta. Cada golpe exigia mais força, mais foco e mais sacrifício. O combate deixou de ser sobre vencer e tornou-se sobre aguentar, sobre não ceder à pressão esmagadora da escuridão que tenta corroer o corpo e a mente.
Com o passar do tempo, até um herói precisa encarar a verdade. Artorias percebeu que aquela luta não tinha fim. O abismo não cria campeões, ele recicla cadáveres e vontades quebradas. Permanecer ali significaria ser consumido lentamente, apagado não apenas da história, mas pela própria existência. Em um momento da clareza dolorosa, ele decide bater em retirada, uma escolha que exige mais coragem do que avançar. Recuar não por covardia, mas porque viver é a única forma de continuar lutando. Ferido, drenado e marchando pelo contato prolongado com a escuridão, Artorias retorna a Norlondo. Diante de Gwyn, ele relata tudo: a queda de Nova Londo, a natureza cíclica dos Quatro Reis e a impossibilidade de destruir o abismo apenas com aço e bravura. Gwyn escuta em silêncio, entendendo que aquilo não era apenas uma ameaça local, mas um prenúncio do fim da Era do Fogo, e quando Artorias não traz uma derrota, um alerta ele traz. Reconhecendo o sacrifício e a lucidez de seu cavaleiro, Gwyn concede a Artorias um artefato singular, um pingente de imunidade a magias trevosas, uma proteção contra a corrupção direta do abismo. Mais do que isso, ele lhe concede um título que carrega um peso e destino: Abyss Walker. Não apenas um nome, mas uma missão. Artorias não seria aquele que evitava a escuridão, ele seria aquele que caminharia por ela. E assim a lenda se solidifica. Artorias deixa Norlondo não como um cavaleiro comum, mas como um único ser conhecido capaz de enfrentar o abismo sem ser imediatamente destruído. À sua frente não há glória nem retorno garantido, apenas uma ruína, um silêncio e um sacrifício. Mas se o abismo insiste em avançar, então alguém precisa ser louco bastante para avançar contra ele. A insurgência do abismo em Ulasil foi diferente de tudo que Artorias já havia enfrentado. Ela foi mais súbita, mais violenta, mais viva. A antiga cidade, conhecida por sua magia refinada e seu saber ancestral, foi tomada quando Manos, pai do abismo, despertou. Em meio ao caos, a princesa de Ulasil foi sequestrada, arrastada para as profundezas como um catalisador de sofrimento. Quando a notícia chegou a Norlondo, não houve debate nem hesitação. Se o abismo havia surgido novamente, então Artorias iria enfrentá-lo de novo. Ao lado de Sif, Artorias atravessou os limites do reino e entrou em uma cidade que já não se parecia com nada vivo. Os moradores de Ulasil estavam deformados, corpos retorcidos pela escuridão, mentes quebradas pela influência do abismo. Ruas outrora elegantes agora pulsavam como uma carne doente, tomadas por raízes negras que pareciam crescer e se mover sozinhas. A cada passo ficava claro, aquilo não era como Nova Londo, era pior, muito pior. O abismo ali não se espalhava, ele estava dominando. Os magos de Ulasil, antes estudiosos da luz do conhecimento, agora canalizavam magia escura, conjurações instáveis que rasgavam o ar como gritos. Feitiços de trevas explodiam ao redor de Artorias tentando atravessar sua armadura, infiltrar-se em sua alma. Mas o pingente concedido por Gwyn brilhava de forma quase imperceptível, repelindo a corrupção direta. Era isso que permitia a Artorias continuar avançando, mesmo quando qualquer outro teria sido reduzido a mais uma sombra enlouquecida vagando por aquelas ruínas. Conforme descia mais fundo, o próprio abismo parecia reagir à presença do cavaleiro. Criaturas espectrais, formas de torcidas, a humanidade e escuridão surgiam do nada. Inimigos que não caminhavam, mas emergiam do vazio. Em Dark Souls, o abismo não cria monstros comuns, ele cria ecos de medo, de desespero, de perda. Cada combate era caótico e imprevisível, exigindo a Artorias não apenas força, mas instinto e pura vontade de sobreviver. Mesmo para alguém intitulado Abyss Walker, aquilo era demais. O abismo de Ulasil não era uma ferida localizada, era um coração pulsando, alimentado por Manos e pelo sofrimento acumulado de uma cidade inteira. A pressão era constante e esmagadora, tentando dobrar a mente de Artorias a cada segundo. Ainda assim ele avançava, protegendo Sif e abrindo caminho com sua espada pesada e mantendo-se de pé apenas pela convicção de que se ele caísse não haveria mais ninguém. E é nesse ponto que a lenda começa a se transformar em tragédia, porque Ulasil não era um campo de batalha comum, era uma armadilha viva. O abismo não queria apenas matar Artorias, ele queria quebrá-lo, corrompê-lo, provar que nem mesmo o maior herói estava além de seu alcance. Artorias e Sif enfrentaram Manos nas profundezas de Ulasil, não como lendas, mas como dois seres vivos encarando algo que parecia ser feito para esmagar até deuses. Manos possuía uma força descomunal, primitiva, cada golpe capaz de distorcer o próprio abismo ao redor.
A terra tremia, a escuridão reagia como uma maré viva, e cada impacto parecia anunciar o fim. Artorias avançava mesmo assim, espada em punho, enquanto Sif atacava pelas laterais tentando criar aberturas. Não era uma batalha honrosa, era sobrevivência pura, travada contra algo que não conhecia piedade. Então veio o golpe, um impacto brutal, rápido demais para ser evitado, que quebrou o braço de Artorias e lançou seu corpo contra o chão corrompido. Naquele instante, tudo mudou, ele percebeu que ele não venceria Manos, não daquele jeito, não naquele estado. Mais importante ainda, ele percebeu que Sif estava completamente em perigo. O herói que enfrentava o abismo por dever agora precisaria tomar uma decisão diferente, não como um cavaleiro, mas como um companheiro. Era hora de recuar, mesmo que isso custasse tudo. O anel que permitia caminhar pelo abismo escondia uma maldição cruel. Ao demonstrar compaixão verdadeira, ao colocar outra vida acima da própria missão, a arma e o corpo do portador se ligavam para sempre, e o abismo, a partir daquele momento, Artorias jamais venceria outra batalha. A corrupção deixou de ser uma ameaça externa e passou a ser uma doença, lenta e inevitável. Sabendo disso, Artorias fez sua última escolha consciente. Ele arremessou seu escudo, criando uma barreira para proteger Sif da fúria de Manos. Não foi um gesto heróico para a história, foi um gesto íntimo, silencioso e definitivo. Quando Artorias emergiu do abismo, ele já não era mais o mesmo. O guerreiro imponente, símbolo de esperança, havia se tornado uma figura mórbida, torta, como alguém carregando uma praga incurável. Seus movimentos eram erráticos, sua postura quebrada, sua mente tomada por ecos de escuridão. Ele não era mais forte nem destemido, era apenas alguém lutando contra a própria corrupção. Passo a passo até se posicionar diante da entrada de Ulasil. Ali ele permaneceu, não como um guardião glorioso, mas como a última advertência, impedindo que outros seguissem o mesmo caminho. E é nesse estado que o Ashen One, o jogador, encontra Artorias. Não há palavras, não há explicação, apenas uma batalha violenta, caótica, quase trágica. Durante o combate, respingos do abismo escapam do seu corpo, como se a própria escuridão estivesse tentando fugir. Cada golpe que ele desfere carrega raiva, dor e confusão, não glória. Ao vencê-lo, o jogador não derrota um vilão, ele só encerra o sofrimento de um herói esquecido. E lembra que eu falei que o Manos quebrou um braço dele? A gente luta ele com o braço contra o Artorias, com o Artorias tendo um braço quebrado. Durante a batalha, o Artorias ele empunha a arma dele no braço bom, no braço direito, só que ele era canhoto. Mais tarde, a história se completa de uma forma bem cruel e bela. Na luta contra Sif, o lobo agora adulto, o confronto acontece em um memorial dedicado a Artorias. Ali Sif não luta por ódio, ele luta por uma proteção. Não ao memorial, mas ao jogador. O prêmio da batalha é o Anel do Abismo e o Escudo de Artorias, símbolos de tudo que foi perdido. Sif ele guarda o anel não para si, mas para impedir que o Ashen One cometesse o mesmo erro que seu companheiro. Porque em Dark Souls o maior ato de amor não é vencer, é garantir que alguém não precise passar pelo mesmo inferno. E se essa história te marcou, lembra que cada lenda de Dark Souls carrega um sacrifício e um silêncio, e Artorias é um maior exemplo disso. Se você curtiu essa jornada pelo abismo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem também ama a lore profunda e histórias trágicas que ficam com a gente mesmo depois que o fogo se apaga. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo narrativas épicas como essas. E por hoje é só, e até mais ver.